O negócio é o seguinte, Orlando Lima. Eu acho que eu já comentei aqui em algum expresso a respeito do que tá rolando na França. Aí já tem uma semana, aí já tem um tempinho. Né? E você é um cara que... Você está em Portugal, você está vendo aí com mais atenção tudo isso que está rolando na França. A gente vai passar umas imagens aí, ó. Olha, da destruição e do caos que está tomando a França. E, para quem perdeu o bonde andando, né, e agora vai entrar no bonde andando, esses protestos começaram após a morte, né, de um rapaz de origem argelina ou argeliana? Argelina, o Nael, vocês devem estar ouvindo falar muito nesse nome aí nas redes sociais, que é um jovem que acabou sendo morto pela polícia, né, e abriu uma grande discussão na França. Primeiro porque muita gente começou a tratá-lo como um mártir, né, da violência policial, um rapaz suburbano que havia sido morto, etc. E tal. E outro lado falava, olha, gente, pera lá, o rapaz tinha cerca de 12 ocorrências, 12 incidentes, né, na justiça, desde assaltos, depredação, colocar fogo um caso muito parecido com o George Floyd. Um caso, assim, peculiar, correto? E desde então desencadeou essa onda de protestos que vem tomando a França. A gente tá vendo aí, ó, as imagens de destruição na França. E misturado a tudo isso, eu comecei o programa falando de Faz o M, etc e tal. O senhor Emmanuel Macron esteve num show de quem que foi mesmo? Coldplay? Não. Do Elton John? Não vi. Ah, do do Elton John. Ah, tá. Gosto do Elton John. Rocketman, linda música, linda música. Esteve lá no show do Elton John enquanto a cidade ia pro buraco. E, após isso, ele apareceu fazendo seus discursos molengas aí, que a gente pode até mostrar depois, e tomou aí algumas medidas mais duras com relação à França, como, por exemplo, um certo toque de recolher após determinado horário. Eu vi que ele queria desligar a internet nas redes sociais, porque tem muita gente fazendo essas badernas na rua, e eu acho que o Orlando tá acompanhando, e postando no TikTok, postando no, sei lá, no Snapchat, como se tivesse passando uma manteiga num pão, e não botando fogo num carro. Então é mais ou menos por aí a situação nesse momento. Orlando Lima, eu lhe faço a pergunta que é o seguinte. Emmanuel Macron, a posição dele com relação a essa briga toda está sendo visto por muito como covarde, o que faz com que os seus opositores, as Marine Le Pen da vida, cresçam com relação a isso. Ou eu estou enganado? Não, você está corretíssimo. A atitude do Macron é uma atitude recorrente dentro das lideranças europeias. O que a gente tem hoje ocorrendo na França, né, não é algo que se cria, vamos dizer assim, no vácuo. É um incêndio que foi gestado com muita liderança europeia jogando gasolinas pelas ruas de toda a Europa. Tem um filme na Netflix, Athena, o nome do filme. Eu, inclusive, estou revendo esse filme porque eu vou escrever um artigo para a Valete sobre o que está acontecendo hoje na França. Nesse filme Athena, a primeira cena já mostra bem uma oposição, uma dualidade que existe no seio da sociedade francesa, que é, enquanto as instituições, que no caso ali a polícia, vai tentando fazer um discurso com sua burocracia para dar uma explicação à sociedade sobre um caso de violência, né? Uma morte ocasionada por um mau uso das forças policiais, é interrompido pela violência extrema dos manifestantes jogando coquetel molotov sobre jornalistas. É a impotência das instituições, a impotência da burocracia ante a violência das massas revoltosas. E essas massas revoltosas, a gente tem que lembrar que são de ex-colônias francesas, que hoje têm um fluxo, uma liberdade para o seu fluxo migratório em relação à França
muito grande. Então você está falando sobre uma massa de imigrantes que entram no país, odiando aquele país, tendo total repulsa pela história do país, certo? E a França não é inocente nessa história de forma alguma, porque é um país que tem a 4ª maior reserva de ouro em todo o mundo, sem ter uma única mina de ouro em seu território. Da onde o Mali, em compensação, Mali, onde as tropas, inclusive tropas argelinas, foram a mando da França destruir e matar pessoas para ter o comando colonial da França mantido, Mali, que tem mais de 800 minas de ouro, não detém nenhuma barra de ouro sob em seus cofres, sabe? Uhum. Não tem reserva de ouro. Então a gente está falando de um país que detém esse tipo de controle. E fazendo esse fluxo migratório, já que a sua população não procria, a sua população tem uma taxa de natalidade baixa, e eles precisam, ainda assim, operar dentro da lógica comercial, né? Precisa de gente para trabalhar, precisa de gente para poder fazer a sociedade funcionar. Como que vai fazer isso? Com esse fluxo migratório. E aí você tem uma sociedade que não consegue absorver essa população. Primeiro porque o francês tem uma dificuldade... a gente está falando sobre o francês que é, antes de tudo, laico, não é cristão. É bom a gente falar. Porque muita gente tem uma visão de que é uma oposição entre cristianismo e islamismo. Não é. Entre a laicidade e as outras religiões. E aqui, Renato, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A filosofia francesa se empenhou muito em criticar todo tipo de misticismo e religiosidade. Todos os tipos. Abrindo mão de toda religiosidade em seu território. A ponto que uma garota muçulmana não possa ir para a escola de burca porque eles consideram um Estado laico um Estado sem religião. Certo? Então a gente está falando sobre quando chega lá, os muçulmanos, chegam lá pessoas islâmicos, né? Eles precisam professar aquela fé porque a identidade deles está diretamente ligada à fé. Enquanto a realidade francesa está diretamente ligada a não ter fé. A não ter fé. Perfeito. Então não tem como ter uma verdadeira inclusão nessa sociedade. Ela é, por si só, quebrada. E a atitude do Macron, só para concluir sobre o Macron, quando ele vai e dá apenas uma declaração dizendo que a culpa é dos videogames e dos filmes, e ontem solta a questão a internet na França está restrita em determinadas áreas, etc., para as pessoas não terem acesso à internet, o que ele faz o problema é algo interno e muito contingente e que vai ser resolvido, mas não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido. O que acontece na França vai continuar acontecendo. Não, e duas coisas, né? Primeiro que também no meio desses protestos aí, já teve até um bombardeio que atingiu a casa do prefeito de Paris, né? E que chegou a machucar familiares dele. Então, assim, o negócio já tá em patamares absolutamente assustadores. E na linha do que você falou, o nosso querido presidente Renan Santos realizou uns tweets, né, falando da situação da França, etc e tal, e apareceu aí na rede social Twitter, operador baiano, os liberais, os liberals, falando, eles estão criticando a França, mas a França é um país super desenvolvido, é um país onde a liberdade econômica, blá, 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 blá. O que mostra, Orlando, que da mesma maneira que esses liberais não entenderam absolutamente nada do que está em discussão, o Macron também não entendeu absolutamente nada. Porque não é uma oposição aqui entre um país que é muito livre e por isso tem alguns problemas, ou a questão dos jogos. Não é sobre isso, né? E acho que isso é importante que você abordou na sua fala inicial, da questão do multiculturalismo, da identidade nacional, do fluxo migratório aumentando na França, de uma certa liberdade exacerbada, né, para quem vem de fora fazer o que bem entender lá. Tem várias outras questões envolvidas e que eu não vejo essas pessoas abordando. Diferentemente da turma do MBL, e que certamente, né,
e certamente a turma da revista Valete, principalmente, que aborda essa questão com esse olhar, do meu ponto de vista, mais macro da situação. O Renan, ele até coloca sobre o livro Submissão, né? No meu texto, eu coloco lá uma parte sobre o livro Submissão, porque o Houellebecq, ele observa de uma forma muito correta, que é a sociedade francesa vai se submeter a uma força estrangeira, a uma força alienígena, que vai dominar e colonizar sua ideia, seu imaginário. E isso, de fato, está acontecendo. O grande ponto é que a única coisa que eu discordo do Houellebecq não é que são os muçulmanos que colonizaram, foram os iluministas. E o que acontece hoje, de ter os muçulmanos podendo fazer tudo isso que fazem lá, é consequência daquela visão dos iluministas de que você tinha 3 grandes valores à frente que deveriam ser intocáveis. Quais são esses valores? Liberdade, igualdade e fraternidade. Dentro desses valores da liberdade, há outros valores, como e a justiça? Você para conseguir fazer justiça, a liberdade terá que ser em alguma medida restringida, certo? Uhum. Se você for ter igualdade de todo modo, como que você vai colocar em pé de igualdade uma civilização que prega a morte, certo? Que prega a destruição da sociedade da qual ele está dentro agora, em pé de igualdade com aquele que prega, na verdade, os valores daquela sociedade. Não há como essa igualdade ser posta em prática. Uhum. E outra coisa, a liberdade da sociedade ocidental é a base do ódio do muçulmano. Porque eles se mudam para a sociedade ocidental e se deparam com uma dinâmica contrária àquilo que eles acreditam. E o ódio aumenta. Ou seja, você vai para um país mais livre, só que aquela liberdade te agride. Uhum. Então, a forma que você tem é fazer um meio que assim, um retorno, né? Em forma ainda mais violenta. Se aquela liberdade me agride, eu vou fazer esse retorno mais violento. O grande caso talvez seja o do Charlie Hebdo. A gente vai lembrar disso. Eles fizeram uma charge falando sobre o Maomé. Pronto, uma charge. No outro dia, entram lá com metralhadoras e metralham, matam diversas pessoas, redatores, escritores, chargistas. Sim. Se uma charge violentava eles, o que uma pessoa metralhando outra deveria ser? Uhum. Mas aquela violência para eles é libertadora, porque está lavando com sangue uma desonra ao seu profeta. Uhum. E isso é inerente a essa oposição entre a laicidade francesa e a migração muçulmana. Perfeito. Agora, só para fechar aqui, o nosso Emmanuel Macron, faz tempo que eu não olho para a França e falo, olha só que legal que tá a França, né? Ultimamente teve aquelas manifestações contra uma espécie de reforma da Previdência que foi feita. Antes teve, claro, pandemia para todo mundo, a manifestação lá dos coletes. Assim, tá tenso o negócio para o moleque Macron. Então, assim, não sei se dura muito não, Orlandão. Eu acho que o Macron, ele até pode vai concluir seu mandato, mas eu não acredito que ele conseguirá fazer sucessor por vários motivos. Que o Partido Socialista está destruído. Então, assim, mesmo que o Partido Socialista dê apoio a ele, que não é do Partido Socialista, é de um movimento meio que terceira via, né? Ainda que ele tenha apoio do Partido Socialista francês, praticamente não terá capacidade de se reeleger. São coisas diferentes, sabe? E a Marine Le Pen, ela está tendo agora uma grande chance, porque toda a Europa está dando meio que uma curva à direita. Uhum. Na Alemanha, a direita está crescendo. Aqui em Portugal está crescendo. Aqui em Portugal é o Chega. Na Espanha é o Vox. Na Suécia já ganhou. A direita hoje governa. A gente está falando sobre uma grande conversão à direita. Uhum. Porque, como eu te falei, há uma oposição entre a impotência e a violência na Europa. Ou você é extremamente violento ou você é impotente. Uhum. Algo vai ter que ser feito para que você não se sinta impotente e que você pare essa impotência. E como você falou dos liberais, eu acho incrível como quando você fala sobre a Califórnia São Francisco está caindo aos pedaços.
A pessoa não pode ter um simples comércio que a pessoa está sendo todo dia saqueada. Aí vem o liberal e fala bem assim, o PIB da Califórnia é de 3,5 trilhões, é o dobro do Brasil. Pô, que bom, cara. Que bom que eles, com o dobro do nosso PIB, tá com a situação igual da Cracolândia. Pô, parabéns. Aí vai falar da França, mas a França é um país muito desenvolvido. Poxa, parabéns. Chegou num ponto de desenvolvimento que é isso aí. É onde o muçulmano pode quebrar a cabeça de um francês e tudo que vai ter, como eu vi um vídeo, é de um travesti em cima do prédio, dando apoio aos muçulmanos embaixo, enquanto se o travesti descesse, ia ser espancado por eles. É a síntese disso. Allah Akbar, nós somos muçulmanos. Se a polícia nos matar, teremos o direito de matar. Está escrito no Corão. Olha aí. Olha aí. Não, assim, eu queria muito saber a opinião do Ricardo. O contraponto do Ricardo a isso tudo. Pois é. Talvez no news de hoje... Só para concluir, Renato. Por favor, conclua. Tem uma frase no livro Submissão que é muito boa. Quando o François, que é o professor, o personagem principal, está conversando com algum outro intelectual e ele fala sobre salvar a França e tal, não se submeter, o rapaz interpela ele, mas você vai querer salvar um país que não quer ser salvo? Você vai salvar algo que não quer ser salvo? Você não pode fazer isso. E é perfeito isso, porque de fato a gente está em um ponto que vocês querem salvar o quê? Se o próprio Ocidente não quer ser salvo? É o suicídio do Ocidente. Tá aí. Obrigado, Orlandão. Valeu aí pela participação. Muito obrigado. E pra concluir, caramba. Operador Baiano, põe aí na tela aí o Twitter do Orlando aí. Vamos falar pra galera segui-lo. Orlandão aumentou a audiência aqui no negócio, hein? Tô falando, especialista opina, Caramba, acho que eu vou ligar pra ele de novo. Estou ao vivo no Expresso com o Renato aí, ó. Sigam o Orlando Lima.